Olá, alunos! Agora nós vamos continuar falando sobre as vias injetáveis. Vamos falar sobre a via subcutânea. A via subcutânea, ela é então uma forma de injetável, aonde o fármaco ele vai ficar depositado no chamado tecido subcutâneo. O que é esse tecido subcutâneo? O nome já diz, é o tecido que está abaixo da pele. Então ele vai ficar naquela divisão aonde a gente tem a divisão da pele com o tecido muscular. Para que a gente faz então esse tipo de injeção subcutânea? Esse tipo de injeção ele é utilizado para fármacos que precisam e que têm uma absorção muito lenta, que precisa ter a disponibilidade dele prolongada, para que a pessoa também não tenha que ficar tomando injeção toda hora, para que aquilo não seja absorvido muito rapidamente. Justamente essa liberação ela é mais lenta, porque ele vai estar o medicamento vai estar depositado numa região aonde você tem uma absorção mais baixa, porque justamente os vasos sanguíneos que passam naquela região são capilares, que são vasos muito finos. Os capilares eles são tão finos que passa apenas um eritrócito por vez, que o eritrócito é uma hemácia, é uma célula sanguínea que carrega o oxigênio. Isso porque os capilares então são muito finos e por isso então a absorção ela se torna mais lenta. Então, se a gente está falando de vasos muito pequenininhos, a gente também já deduz que fármacos que tenham um alto peso molecular não vão servir para ser aplicados na região subcutânea. Porque se o vaso sanguíneo é muito pequeno e o fármaco é muito grande, não vai conseguir absorver. E aí o que vai acontecer? Aquele fármaco vai se depositar e pode vir a causar lesões ou até mesmo pode vir a causar necrose no tecido subcutâneo. Agora eu quero que vocês olhem aqui comigo na imagem e vejam aqui, a gente tem a imagem de um esquema mostrando a injeção subcutânea. Como que ela funciona? Ela é normalmente usado uma agulha de menor tamanho, justamente para não atingir uma camada tão profunda, e você vai ter uma inclinação maior, a inclinação é em torno de 75 graus, essa inclinação da agulha em relação à pele. E o teu fármaco vai ficar depositado aonde? No tecido logo abaixo da derme, que é a segunda camada da pele. Nós temos a epiderme, a derme, e ele vai ficar depositado então abaixo da derme, ali na região onde nós temos o tecido mais gorduroso, ali onde a gente tem a hipoderme. Então agora, voltando aqui, nós vamos falar sobre a intramuscular. A intramuscular é a mais utilizada das vias injetáveis. Ela se chama então intramuscular, por quê? Porque é quando a gente vai depositar o fármaco na região do tecido muscular. Essa região muscular ela é interessante por quê? Porque ela tem um risco baixo de sangramento em relação à via venosa. A via venosa ela é um pouco mais trabalhosa de você aplicar. A via subcutânea, como nós já vimos, ela é mais limitada no uso de fármacos. Já a via muscular, ela é mais interessante por quê? Porque ela absorve muito bem, ela absorve quase tanto quanto a via venosa, com a vantagem que você tem um menor risco de sangramentos, digamos, que nem costuma acontecer em aplicações venosas, de errar a veia, né? Então isso não vai acontecer a nível muscular, porque no tecido muscular ele é muito grande, ele é muito extenso, então é mais fácil da gente aplicar. A absorção na região do tecido muscular vai depender do fluxo sanguíneo que a gente tem na região. Quanto maior o tecido muscular da pessoa, mais fluxo sanguíneo ela tem, logo ela vai ter uma absorção mais eficiente. Pessoas mais magrinhas, né, já é mais difícil, demora um pouco mais, porque o tecido muscular é menor.
Aonde que a gente vê mais problema? Com idosos ou crianças. Porque daí nessas pessoas o tecido muscular ele é muito mais fino e menos irrigado. Então você, nessas pessoas, normalmente se utiliza uma dosagem mais baixa, né? Justamente para que aquele fármaco e os seus recipientes não fiquem acumulados no tecido muscular por muito tempo. Porque daí pode vir a causar lesão, ficar mais dolorido e assim por diante. Tem uma outra coisa também, né? Quanto mais gordura a pessoa tem, mais lenta será a absorção, porque essa gordura ela pode interferir no caminho do fármaco até o músculo, ok? Então, por isso que é bom a gente também manter, né, o nosso peso controlado. Porque se a gente precisar de uma injeção intramuscular, a gordura não vai atrapalhar tanto, né? Então já não precisa ser tão estofadinho. Outra questão sobre a injeção intramuscular é que são utilizados fármacos em solução aquosa. Soluções oleosas para a injeção intramuscular, ela é um pouquinho mais complicada porque causa mais irritação, a absorção é mais difícil, ela tem uma absorção mais lenta, então ela é mais complicada. Então evita-se injeções com muito componente oleoso para intramuscular, mas em alguns casos não tem como fugir disso, obviamente, né? Mas, em geral, opta-se por fármacos em soluções aquosas, porque daí a sua absorção será mais rápida e mais eficaz. Então, lembrando, o fluxo sanguíneo da região interfere e também a quantidade de gordura vai interferir na absorção de um fármaco via intramuscular. E aonde a gente aplica então a injeção intramuscular, já que a gente tem, né, músculo ao redor do corpo todo. Então, apesar de a gente ter essa musculatura em todo o nosso corpo, não é em qualquer lugar que a gente aplica a intramuscular. São em regiões específicas. Por que se escolhem essas regiões? Essas regiões elas são escolhidas por alguns critérios. Pela quantidade de músculo, pela quantidade de nervos que passam na região. Então, aonde se prefere aplicar? Nós temos algumas regiões. A nível de farmácia, se você for tomar uma injeção na farmácia, eles só vão aplicar em um local, que é no glúteo, no chamado glúteo máximo. Né? Agora, quem é médico pode aplicar praticamente em qualquer região, mas as regiões de preferência são o glúteo máximo, a região do deltoide, que é o músculo do ombro, e o chamado vasto lateral, que é um dos maiores músculos que a gente tem da coxa. Por que essas regiões? Como a gente já falou, maior quantidade de músculo e menor quantidade de nervos. Mas se opta o glúteo, por quê? Porque o glúteo ele tem uma menor quantidade de nervos em relação a esses outros. Vejam aqui comigo na imagem. Nesta imagem aqui a gente está verificando a aplicação no glúteo máximo. Aonde que é aplicado? É feito um quadrante do músculo na nádega, né? Você desenha uma cruzinha na sua imaginação, obviamente. Não vai pegar uma caneta, né? E desenhar uma cruz ali na nádega da pessoa, pelo amor de Deus. Você escolhe um dos lados e você vai aplicar no quadrante superior para o lado externo, como está aqui no desenho. Por que essa região? Porque os nervos que passam nessa região são nervos periféricos e muito profundos. Então a chance de você aplicar uma injeção intramuscular aqui e acertar um nervo é praticamente zero, é uma chance muito baixa. Além da chance de sangramento, que também é muito baixa, porque aqui também, nessa região onde está marcada a injeção aqui, é uma região que não passa, ou passa muito pouco, os capilares, os vasos sanguíneos que passam ali, são pequenos, de pequeno calibre. Então não vai ter um sangramento muito grande nessa região. Então, agora nós encerramos essa parte de absorção e a partir da pausa nós vamos falar sobre a distribuição do medicamento em um corpo.